Doutor, eu queria que o senhor falasse para nós agora o que o senador faz. Boa pergunta. O senador, na verdade, voltando um pouquinho, as pessoas não sabem disso, é importante comentar, cada estado brasileiro da Federação do Brasil, ela envia 3 senadores para representar aquele estado em Brasília. Lá em Brasília, nós temos o Congresso Nacional. Muito se fala na TV, Congresso Nacional, mas ninguém sabe o que é. O Congresso Nacional, ele é composto por 2 casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Então, falando dos senadores, cada estado envia 3 senadores para Brasília para representar aquele estado. O senador, ele tem um mandato de 8 anos, que são renovados por 4. Então, numa eleição a gente envia 2, depois na outra eleição 4 nós envia o outro. São sempre 3 senadores que ficam no estado. E a função do senador, na verdade, ele é chamado de guardião da Constituição Federal. Ele auxilia os deputados federais na eleição, na votação das leis federais, não só leis federais, como leis constitucionais, emendas constitucionais, leis complementares, e ele também ajuda a fiscalizar o presidente. É importante comentar isso, voltando um pouquinho, nós falamos sobre votar no presidente e também no senador do mesmo partido. O senador ele tem uma função importante, que ele julga e processa os crimes do presidente da República e do seu vice, os crimes de responsabilidade apenas, tá? Não todos os crimes, só os de responsabilidade ali que ele comete no âmbito do seu mandato. E ele fiscaliza o presidente nessa função. Então, às vezes a gente coloca lá um presidente de um partido e um senador de outro. Então complica, o presidente fica com dificuldade de governar. É importante votar no mesmo partido. Eles podem criar uma rivalidade, aí atrapalha, no final das contas, o povo, né? O povo sai sempre prejudicado. Doutor, daqui a pouco eu vou perguntar sobre o presidente, mas ainda voltando aos senadores, por que nós elegemos 2? Agora, dessa vez, porque foram 2 senadores? Então, exatamente foi isso que nós acabamos de dizer, né? O senador, ele tem um mandato de 8 anos e a lei fala que é renovado por 4 anos. Não que ele precisa ser votado novamente. O senador que entra, ele fica realmente 8 anos. Só que nós não elegemos os 3 de uma vez. Numa eleição, elegemos 2. E na outra eleição, elegemos o terceiro. Então, quando 2 saem... São 2 e 1. 2 e 1. Mais ou menos assim. Nessa eleição, elegemos 2, né? Entendi. Na próxima será 1. Exato. Doutor, explica para nós agora qual é a função do presidente da República. Função do presidente da República, né? Na verdade, a gente poderia dividir aqui que o presidente da República ele tem a função de chefe de Estado e também chefe de governo. Nós ouvimos muito na escola, o que é o chefe do Estado, o que é o chefe do governo, né? O chefe do Estado, na verdade, de uma maneira assim simples para a gente entender, ele representa a nação fora do país. Então, quando o pessoal de outros países olham para dentro do Brasil, enxergam o chefe do Estado na pessoa do presidente da República. Então, acordos, ele que vai, ele que representa o Brasil, né, em tratados, etc. Quando não vai aos seus ministros, claro. E como chefe de governo, ele exerce o poder executivo. Então, ele administra a máquina do governo no âmbito nacional. É chamado de chefe de governo. Então, chefe de Estado fora do país, chefe de governo internamente. Agora, para a gente poder compreender, eu falei até há pouco dos vices. Quando que os vices assumem? Em qual circunstância um vice assume? Bom, o vice assume, na verdade, em caso de falecimento do principal, vamos falar, presidente. Aí o vice assume, em caso dele ser afastado, no caso de impeachment, como tivemos já no Brasil, e algumas outras situações que a lei prevê também. Doutor, eu queria que o senhor falasse para nós, às vezes as pessoas, seja por protesto ou porque nem querem se preocupar com isso, acham que está ruim mesmo, falam assim, vou votar branco mesmo, ou vou votar nulo mesmo. Qual que é o peso tanto de votar branco, que as pessoas às vezes nem sabem o que estão fazendo quando votam em branco, como o nulo? Na verdade, sempre é por sinal de protesto, né? Acaba mesmo sendo aquela história que nós comentamos. Seja a pessoa votar branco ou votar naquele partido para protestar, acaba não tendo validade nenhuma. Tanto é que os votos, quando são computados, a gente chama de votos líquidos, eles são excluídos os votos brancos, não tem validade nenhuma. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós. A pessoa tem que ser alfabetizada para poder se inscrever em algum cargo? Essa é a dúvida do momento. E que dúvida, né? Isso está na mídia também. Recentemente nós tivemos esse caso aqui no nosso país. Realmente isso é um caso constitucional. É importante falar Constituição. O que é a Constituição? A Constituição Federal é a lei maior, é a carta magna do nosso país. Todas as leis devem estar de acordo com a Constituição Federal, que é a nossa
lei maior. E a Constituição Federal trata disso, Jaqueline. Ela fala assim que são inelegíveis os analfabetos. Então, quando aparece na mídia alguém, né, que realmente ganha a eleição e há rumores de que ele seja analfabeto, é lógico que partidos rivais vão querer entrar com processos eleitorais para poder barrar isso, porque se a pessoa realmente é analfabeta, não pode. Agora, os que vieram junto com ele, o partido continua tendo esses votos? O que acontece? Isso é um caso complexo de te responder, né? A gente precisa de um tempo maior para falar. Mas, a grosso modo, nós podemos dizer assim que primeiro tem os julgamentos, depois vem os recursos, isso vai demorando até chegar lá, mas em última instância, pode sim. Agora, a curiosidade é, o TSE não deveria ter visto isso antes da pessoa se eleger e vencer? Deveria, na verdade deveria, mas não, nada é tão perfeito nessa terra. Eu tiro, por exemplo, por analogia, as leis que são feitas. Quando uma lei é feita, ela passa por um processo rigoroso, moroso, né, complicado, para que ela não seja inconstitucional, que não vá contra a Constituição. E depois da lei ser aprovada, promulgada, publicada, ainda existem pessoas que entram com a gente chama de ADIM, né? É um processo que vai dizer que aquela lei ela é inconstitucional e passou. Então, da mesma forma, acontece. A pessoa deve preencher os requisitos na hora de promover ali a inscrição, mas pode acontecer de passar. E se passar, tem processos, que é o que está acontecendo hoje, para tentar impedir a pessoa de continuar, né? E a gente vai acompanhando como que um filme, né, essa história. Exatamente. Doutor, a gente ainda vai eleger o presidente, né? E eu queria que o senhor deixasse um recado final para as pessoas que estão nos assistindo sobre, acho que o tema central do bate-papo, que é o voto consciente. Exatamente, né? Nós votamos agora para presidente da República, não foi a votação em primeiro turno, porque precisaria ter 50 mais 1, não foi, então teremos o segundo turno. Temos aí 2 candidatos realmente bem diferentes um do outro, são partidos completamente diferentes, e eu peço que cada eleitor, você faça bom uso do seu voto, você tem a opção de escolher o melhor presidente. E saiba que a sua opção vai reger toda a nação, não só você, mas a sua escolha vai influenciar em todo o Brasil. Então, olhe a probidade do candidato, olhe quais são as intenções que aquele candidato tem, se ele realmente tem o interesse para com o povo, não só com o povo, com a classe baixa, mas também com os interesses da classe alta, porque muito fala, vamos prevalecer a classe alta, a classe baixa. Não, o governante, ele governa para todos, então tem que ser assim. Bom, doutor, eu queria que, para a gente finalizar, o senhor falasse do livro também, né? Fala um pouquinho dele para a gente. Claro. Recentemente lancei esse livro intitulado A Fé que Move o Sobrenatural. Já estivemos aqui para falar dele numa ocasião ainda nesse ano, né? Fizemos o lançamento. É um livro que tem sido aí bênção na vida das pessoas. Ele nada mais é que ensina a pessoa, ajuda a pessoa a descobrir a fé que ela tem, a fé que ela pode exercer e vencer na vida. Maiores informações podem entrar no nosso site. Vou passar os contatos. O telefone é o 0 operadora 11 5641 0243, 5641 0243, 0 prestadora 11, e o site www.hnostorio.com.br, www.hnostorio.com.br, certo? Certinho. Obrigada, prazer te receber aqui, viu, doutor? Uma boa tarde. Você também. Daqui a pouquinho no nosso programa tem... Isso mesmo.